Começa agora mais um programa Falando de Saúde. Inicialmente, gostaria de agradecer a você, telespectador, motivo maior de nossa preocupação com a sua saúde. Nesse sentido, a gente resolveu mudar o formato, aliás, abrindo espaço para você. Se vocês tiverem ideia, é só mandar a sugestão, que eventualmente vocês podem participar conosco, fazendo pergunta para um médico, para um colega da área de saúde. Hoje, a gente vai falar sobre um assunto muito pertinente, que são os cuidados com a saúde durante o carnaval. Nesse sentido, é um prazer muito grande ter conosco aqui o Dr. Leandro Gomide, que é ortopedista do Hospital Orthomed Center, e a Reila Satel, que é nutricionista. Leandro e Reila, é um prazer tê-los aqui conosco. Inicialmente, assim, é muito comum o carnaval, a gente imaginar inicialmente em aproveitar o máximo, quer dizer, aproveitar o feriado, dançar, eventualmente beber, tirar o atraso aí da semana, do ano inteiro. Quais as doenças ou quais os cuidados que a gente tem que ter para aproveitar bem o carnaval sem ficar doente, Leandro? Bem, para facilitar o entendimento, nós vamos dividir pelos segmentos do corpo. Então, começando pelos pés, então é interessante que principalmente as mulheres que lixam os pés evitem de fazer este procedimento, porque quando se lixa os pés, a pele fica mais fina. E nesses 5 dias de folia, o que vai acontecer? Vai favorecer o aparecimento de bolhas. Então isso é uma coisa que está contraindicado pelo menos uns 15 dias antes. Em relação também ainda aos pés, os calçados. Nós vemos muito ainda mulheres usando salto, aquele tipo salto agulha em carnaval. Então, como são vários dias de festa, nós recomendamos o uso de tênis, um tênis bom, um tênis que já está bem adaptado no pé da pessoa para evitar justamente essas dores, porque a atividade é relativamente intensa. Em relação às pernas, o que é importante também? Depois de um longo dia de folia, vamos falar assim, é interessante que a pessoa deite e coloque as pernas para cima, mais ou menos um ângulo de 45 graus, para que o sangue, o inchado das pernas, ele volte. Com isso vai diminuir bem as dores. Em relação à coluna também, o que nós vemos? Na hora que um homem quer fazer alguma gracinha, nós notamos muito isso, que pegam uma menina e colocam em cima das costas. Isso sobrecarrega muito a coluna lombar e vai predispor dores no outro dia e pode acabar com o carnaval da pessoa. Só coloca aquela vez, depois não coloca mais, vai pra cama. E pode acabar com o carnaval antecipado dessa pessoa. Fora os cuidados com a alimentação, aqui acho que a doutora vai falar também. Rila, e quais os cuidados com a alimentação? É só beber e aproveitar ou tem que ter algum outro cuidado a mais? Não, claro, cuidado é sempre, né? Desde o princípio. Tem que pensar que a gente tem que cuidar o ano todo, mas às vezes as pessoas não fazem isso de cuidar o ano todo. Então tem um cuidado pré-carnaval. Hidratação, a palavra-chave é água pura, né? Então pede para tomar até 2 litros de água por dia. Então na época do carnaval, para quem vai pular esses 4 dias, extenuante, transpirar bastante, então tem que aumentar essa ingestão hídrica. E a água ela é muito importante, e tem nossas vias de excreção de toxina. As excreções que a gente tem, lágrima, saliva, urina, fezes, e uma delas é o suor. Então, a água, além dela transportar nutrientes, ela também vai transportar, excretar essas toxinas que sobrecarregam o fígado devido ao excesso de álcool. E quando a pessoa bebe muito, o que acontece? O álcool ele vai inibir o hormônio antidiurético e com isso faz com que a pessoa desidrate, e com a desidratação, com a água saindo do corpo, sai junto vitaminas, minerais e tem que ser feita essa reposição. Realmente pode até predispor que o indivíduo ter uma cãibra, ter uma lesão muscular. Isso, sem dúvida. As cãibras, elas acontecem justamente por isso. Um dos fatores é falta de água, A ingestão hídrica é que fica deficiente. Outra também é alimentos que são ricos em potássio. Quais são esses alimentos ricos em potássio? Folhosas verdes escuras, E também pera, banana, tudo é rico em potássio. E para evitar essas câimbras que elas são frequentes no carnaval e também o alongamento. O Leandro, desculpa, já aproveitando esse alongamento, quer dizer, às vezes o indivíduo não tem preparo nenhum, até você falou, às vezes está meio gordinho e vai lá, coloca a parceira em cima. É interessante que ele, antes de ir para um baile, que ele tivesse algum tipo de preparo, algum tipo de condicionamento físico para eventualmente não ter uma lesão mais séria? O ideal seja que a pessoa ela se prepare para o carnaval cerca de 2 meses antes, fazendo caminhadas 3 vezes por semana ou atividade de fortalecimento do tipo musculação. Como nós já estamos em cima da hora, então, para minimizar um pouco essas lesões, então talvez o que a pessoa pode mais fazer de melhor assim seria os alongamentos. Então esse alongamento ele deve ser bem concentrado, bem lento, dividido pela cada região do corpo, pernas, braços, para tentar evitar dores e essas lesões do carnaval. E ele pode fazer sozinho? Alguém pode ajudá-lo? Determinadas partes do corpo ele consegue fazer sozinho. O ideal seria uma dupla, que um até estimula o outro, a obra dele.
Quer dizer, fez o alongamento e depois vai fazer a atividade do carnaval, pular, dançar. Só que deve-se ressaltar que o alongamento ele não previne a lesão. Ele só vai ajudar a pessoa a ter mais uma elasticidade melhor, alguma coisa desse sentido, que vai reduzir um pouco o risco, mas não vai prevenir totalmente a lesão. Leandro, e quais são os tipos de lesões mais comuns? Um dia está pulando lá, ele pode ter uma fratura, um entorse? Geralmente as lesões mais comuns são as torções no tornozelo, e essas dores nas costas, as lesões na coluna, as chamadas lombalgias. São lesões relativamente leves, né, isso do ponto de vista ortopédico. Fora as outras lesões médicas, que seja as ressacas, né, que são a dor de cabeça, vômito, a diarreia, que essas pessoas ingerem muito álcool, faz alimentação de maneira errada. Em relação até à gordura, né? As pessoas ingerem muito gordura, o churrasco, a picanha, aquela coxinha frita, e a alimentação fica muito errada nesse dia. No caso, Leandro, de um entorse, de uma dor, ele está pulando, torceu o tornozelo, ele tem que procurar um ortopedista, um médico, não vai colocar uma faixa, colocar gelo, que não é o recomendado. O ideal é procurar a assistência médica o mais rápido possível. Só que o que a gente vê, como aqui tem o carnaval muito em região, seja em Miranda, seja em Três Ranchos, né? Então são regiões que talvez não tenham um atendimento médico disponível naquele momento. Se tiver um médico, ele está pulando também. Algumas vezes o médico está até aproveitando o carnaval. Então o indicado seria a colocação de gelo, né, no local mesmo, e procurar um médico na cidade mais próxima. Ele citou em relação a comer essas comidas, coxinha e tal. Que tipo de cuidado que o indivíduo tem que ter para chegar num boteco ali e comer uma coxinha, outro salgado? Quer dizer, para ele não correr risco de ter uma diarreia ou uma coisa pior. São vários os cuidados e dicas que podem ser assim tomadas, né? Essa época do ano é uma época que aumenta muito o índice de pessoas que têm alguma alteração gastrointestinal, né? Alguma intoxicação alimentar, né? Aumenta demais esse risco. Então tem que ter uma certa cautela, cuidado na rua. É o seguinte, por exemplo, a temperatura dos alimentos, né? As pessoas têm que ver que o alimento quente, ele tem que ser quente, tem que estar de 60 graus acima. Se ele for frio, ele tem que ser frio, tem que estar abaixo de 6 graus. Então, como eu vou saber? Eu não entendo de temperatura. Bom, o quente tem que estar soltando fumaça, o frio você tem que colocar a mão e está no ponto que está bem gelado. E isso é uma forma de garantir uma alimentação saudável, a segurança alimentar. Às vezes você come na rua, por exemplo, um alimento com a temperatura que não está adequada e também um alimento que tem maionese, ovos, né? Que isso pode... Ketchup. Então, esses alimentos, eles têm que ser evitados, não pode consumir mesmo. Quer consumir ketchup, quer consumir mostarda... de saquinho. Pega de sachê, porque você não pode aceitar. As pessoas que elas vão nesses lanchinhos e têm esses alimentos, né? Vendidos, esses condimentos em tubos, elas não podem aceitar. Pode proliferar bactéria ali e causar uma diarreia, uma infecção. Sem dúvida. Elas não podem aceitar. Elas têm que falar, não, obrigada, eu não aceito, e pegar de sachê, né, porque assim os estabelecimentos param de vender. E comeu alguma coisa, viu que não sentiu bem, tem que notificar. O gosto, o cheiro... O cheiro, que você está vendo que não está com um jeito, né, as características organolépticas dos alimentos não tá muito legal. Tem que notificar, tem que ligar para a vigilância sanitária, porque a gente tem que fazer esse papel, né, de ligar para a vigilância. Ele tira o dele da reta, mas todo mundo vai comer e acaba ficando doente, os outros, né? Isso, e acaba ficando doente. Então, e a vigilância está aí para isso, para dar um suporte. Então, a pessoa tem que ligar, tem que notificar, porque acontece muitos casos, mas na maioria das vezes eles estão abafados, porque a pessoa ela não liga para a vigilância, ela não corre atrás dos direitos, às vezes porque não sabe, porque não tem essa informação também. Então, tem que tomar esses riscos na rua. O ideal, o mais fácil é comprar as coisas mais assim, industrializadas, tipo água de coco já é na caixinha, o suco de caixinha, tudo que for assim, bem fechado e lacrado é mais fácil para comprar, para evitar esses tipos de danos. Tá certo, o nosso papo está muito interessante. A gente vai para um breve intervalo e daqui a pouquinho a gente está de volta.